Você provavelmente, quando era mais jovem, já assistiu junto com sua família aqueles programas de domingo na TV, no qual faziam reformas de casas ou veículos de alguma pessoa que se inscrevia no programa para participar. Um dos mais conhecidos na época era o Lata Velha do Luciano Huck, no qual a equipe do programa selecionava um carro antigo quase parando para estar reformando ele completamente e entregar para a pessoa novinha em folha, deixando o participante muito feliz. Na maioria dos casos, a pessoa que recebia o veículo reformado ficava feliz da vida e ia embora para casa com o carro novo. Porém, teve algumas reformas que não deram tão certo assim. Eu diria que o dono do carro não gostou nem um pouco do resultado final. E é sobre esses casos que vamos falar no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e você está no canal Sr. Ávila. Vamos começar com a história do Luizinho de Macaé. Luizinho era um cara humilde, trabalhador. Trabalhava como pedreiro, pintor, era eletricista e encanador. Ele fazia de tudo para ganhar a vida. Ele tinha um Lotus 96 bem antigo, enferrujado, mas ele tinha seu valor, afinal era o carro que ele usava para o dia a dia do seu trabalho. Quando a produção do programa foi falar do veículo, já começaram esculachando o carro. E ele é dono deste Logos 1996, este lixo sobre rodas. Mas antes de começar a reforma, eles trollaram ainda o coitado, ateando fogo em outro Lotus antigo, fazendo ele pensar que era o seu carro que estava lá sendo incendiado. Logo após fizeram a proposta de reformar por completo o seu carro. Mas por algum motivo, quem participasse do programa, antes de receber o veículo reformado, precisava fazer uma dancinha no palco, passando uma baita vergonha enquanto a produção cuidava do carro. A dança que tiveram que fazer nesse caso foi uma música do Jackson 5. Chegando o grande dia de pegar o carro novo em folha, que era o xodó de Luizinho, estavam todos ansiosos para ver como tinha ficado o carro todo novo e reformado. Mas sabemos que essa animação toda não durou muito depois que o carro foi revelado. Eles fizeram uma espécie de carro-casa, com decoração em tijolos e pisos de banheiro do lado de fora, sem contar nos puxadores, que era uma espátula. Novo Logos do Luizinho. Olha a espátula para abrir, dá uma olhada. Ó, para abrir a porta, espátula de pedreiro. Pode entrar. Por dentro deixaram os bancos com texturas de tijolos e o câmbio como se fosse um martelo. Para trocar a marcha, dá uma olhada. Bota para trás do banco. Revestimento em pastilha cerâmica. Só tem que tomar cuidado de você passar algum baile de carnaval, você para na porta e é capaz dos caras fazerem xixi achando que é parede de banheiro. Película protetora invisível no carro inteiro para não riscar. Porém, passando os anos desde a reforma, algo chocante aconteceu. O mesmo veículo da reforma foi encontrado em um ferro velho totalmente abandonado e depenado. Era uma vez o carro que Luciano Huck reformou. Olha o estado final do bichinho. Vocês lembram desse carro? Era uma vez, Luciano Huck. Luizinho foi procurado para saber o que tinha acontecido com o carro. Quando questionado, ele disse que depois de um tempo ele deixou o carro para o filho usar. E posteriormente foi vendido para um outro cara que talvez tenha abandonado o veículo logo depois. Mas disse que enquanto esteve com o carro ele gostou muito do resultado e usou por bastante tempo após a reforma. Nas notícias mais recentes diz que um tempo depois da filmagem do carro abandonado ir ao ar, um mecânico comprou esse Lotus, consertou ele novamente e o carro está rodando até hoje. Ou quase, né? Ah, não vou empurrar a Lata Velha. Vai. Esse programa do Luciano Huck não reformava só carros, mas casas também, e esse é o caso da família Quirino, que são uma mãe e suas duas filhas, que são descendentes de japoneses e moram em São Paulo. Uma de suas filhas enviou uma carta para o programa pedindo para participar do programa e reformar a casa delas. Porém a casa não era só antiga, mas também era um fuá de tanta bagunça. Eu nunca na minha vida vi uma zona tão grande. Eu nunca vi tanta bagunça numa única casa. É um negócio impressionante. Tô falando sério pra você. Caraca, que zona, bicho. O que é aqui? Aqui era o quarto da minha avó. Entra aí.
virou tipo... É porque... Virou um escombro. Parece a Bósnia, Herzegovina, depois do ataque, isso aqui. Não, é porque a gente tinha uns armários, aí cheio de cupinha, a gente ficou sem armário aí. Mas o que é esse monte de roupa e caixa? A gente guarda as roupas aí. Guarda não, empilha, né? Ao entrar na casa, Luciano ficou espantado com o que viu dentro da casa. Não tinha nem espaço para andar lá dentro. E quanto mais ele ia conhecendo a casa, mais chocado ele ficava. Comem. Não, a gente come aqui sentado. Não dá pra comer todo mundo junto, assim. Dá pra comer cada um. Vocês comem aqui? É. Quem cozinha? Minha mãe. Tem a lavanderia aqui? É. Deixa eu ver. Nossa! De aniversário. Deixa eu ver. Vai. Não tinha um banheiro, mas... Aonde tinha um banheiro? Lá no fundo ali, ele já foi Aqui tinha um banheiro? É, já foi desativado já. Muito. O cara desaparece, vai no banheiro à noite e ele desaparece. Nunca mais volta. Olha a justificativa da dona da casa. Pode o seu trabalho ser tão organizado, a senhora nessa elegância, dia inteiro. a senhora nessa elegância ímpar e a casa nesse estado. Não dá pra acreditar. É, mas a casa é sua, Porque eu lógico. não posso. Não pode o quê? Não sou biônica. Luciano e sua equipe decidiram ajudar a família Quirino e reformar a casa delas. Ao entregarem a casa toda nova, reformada por dentro e por fora, a mãe e suas filhas se emocionaram com o resultado final, tendo direito até com área gourmet do lado de fora da casa. O Luciano saiu de lá com a promessa que depois da reforma, a casa iria ser mantida limpinha e organizada, do jeito que eles entregaram. Quando eu voltar aqui, daqui um ano, vocês juram que vai estar organizado? Vocês juram que vai estar organizado? Prometemos. Luciano prometeu ainda voltar na casa depois de um ano para ver como estava, e se estava sendo mantida limpa e organizada mesmo dessa vez. Porém, ele voltou lá 6 meses depois da reforma e se espantou com o que encontrou quando chegou lá. Posso só dar uma olhadinha pela fresta assim então? Não pode filmar. Só uma olhadinha assim, ó. E não pode filmar. Zé, fica aí, Zé, que eu vou olhar ver se pode ou se não pode. Deixa eu ver. Não? Mas por que tá bagunçado de novo? Que eu tava esperando esse. Ah, entendi. Você só precisava de um ano pra arrumar. Isso. Pois é, meus amigos, a casa estava uma zona de novo. Eu diria que até pior do que estava antes. E como desculpa, a dona da casa disse que estava esperando os 12 meses para deixar organizado quando o Luciano voltasse. Estava desse jeito só 6 meses após a reforma. Dá uma olhada como é que era a casa quando a gente saiu de lá 6 meses atrás. Lindona, organizada. Agora, senhoras e senhores, dá uma olhada como é que tá a casa hoje. Congela essa imagem aí. Olha nos cantos. Olha a mesa, olha a cadeira virada. A única coisa que tá boa é esse lustre aí pendurado que a gente deixou pendurado. Aí ninguém encostou. Agora imagina como está essa casa hoje, mais de 10 anos após a reforma. Continuando nos casos de reformas de casas que não deram certo, vem a história dos irmãos Falcão, que eram atletas, lutadores e boxe profissional. Foram eles que, depois de um jejum de 40 anos, trouxeram 2 medalhas olímpicas para o Brasil durante as Olimpíadas de Londres. O feito histórico de Esquiva Yamaguchi, o pai dos dois, e o veterano Toro Moreno, e a situação precária em que viviam e treinavam, chamou a atenção do Brasil inteiro na época. A situação deles chamou a atenção do Brasil e do Luciano Huck, que convidou eles para participarem do Lar do Cilar, quadro em que reformavam casas. Na casa, o quintal era academia e o tronco da bananeira era um saco de pancadas. Na falta de uma bolsa de areia, os treinos de boxe são feitos no tronco da árvore. Porque a bananeira, ela não machuca a mão, ela aceita, ela cede, ela faz tudo que o movimento pode fazer, né? Morando numa casa muito simples, Toro Moreno e sua esposa criaram 9 filhos. Na sala dormiam 3 deles e o restante em outro quarto da casa. Na cozinha, a geladeira em condições precárias mostra que a situação para a família não estava nada boa. Mas essa geladeira todo dia tá assim, sem nada dentro? Todo dia. Mas por falta de tempo ou por falta de dinheiro? Falta de dinheiro mesmo. Eu tô muito impressionado, pra falar a verdade.
Dessa alegria de vocês aí, desse espírito esportivo bom. Mas não tem nada nessa casa, tem um piso que seu filho comprou. Mas a gente sempre foi feliz desse jeito, desde quando eles eram pequenininhos. Infelizmente, a família passava por bastante dificuldades, mas eram felizes por estarem todos juntos. Antes de participar da reforma, a família teve que passar por uma prova, no qual tinham que domar um touro mecânico. E após isso, a família ganhou a tão sonhada reforma da casa. O resultado final da casa ficou lindo e completamente diferente de como estava no início do programa. E na parte de fora da casa, a produção fez um ringue para que Touro e seus filhos pudessem treinar com mais qualidade. A casa foi toda reformada por dentro e por fora, colocaram móveis e eletrodomésticos novos. Porém, meses após a entrega da casa, Touro Moreno foi a público e disse que não gostou nada da reforma, criticou Luciano Huck e a produção do programa. Eu fiquei fã dele, eu fiquei triste porque eu gostei tanto dele, tanto do Touro. Resolveu reclamar de mim, Zé Silveira. Falou que a gente fez uma casa linda pra ele, mas aqui a gente não fez uma academia. Aqui a gente tinha que fazer uma academia também. Deu um ringue pro cara lindo, cheio de equipamento. E aí ele falou, o Touro Moreno ficou bravo comigo, porque eu não tinha feito a academia dele. Eu falei, poxa. Depois disso, Luciano chamou os irmãos para conversar no programa e disse que a academia não estava nos planos da reforma e foi um bônus dado pelo programa. E depois dessa conversa, eles acabaram se entendendo e ficou tudo bem. Mas e você aí? Conhece mais algum caso de reforma feita pela TV que não deu certo? Deixem mais casos assim aí nos comentários e deixe o like no vídeo para mim entender que gostaram desse quadro novo do canal. E assim trago mais vídeos desse quadro para vocês em um segundo episódio. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e abraço.